Esse é lindão. Ele vai falar. Bom dia. Bom dia, Rabi. Você tem a honra Aqui de tá. estar na semana, Gustavo? Aqui. Foi a honra. Ah. Vamos falar a paraxá de hoje. A gente está na segunda paraxá da semana. Segunda paraxá da Torá. Desculpa a minha voz fanhosa. Vocês me ajudam. Já sabe. E essa é a paraxá do dilúvio. A Torá começa falando sobre o homem chamado Noah. E a Torá fala que Noah era um tzadik. Sabe o que é um tzadik? Já se olhou no espelho? Então, tzadik era um justo. Só que a Torá não usa esse termo para quase ninguém na Torá. Nem para Moshe, nem para Abraham. Não aparece esse nome de tzadik. É muito raro. Mas a Torá chama tzadik é justo. Justo. E para Yosef? Yosef Tzadik é um termo que os sábios deram para ele. Na Torá ele não aparece com esse nome. A linguagem que a Torá usa é que o Noah ele era tzadik, ele era justo na sua geração. E aqui tem as duas famosas interpretações muito conhecidas. Eu queria elaborar nelas, que é o seguinte. Ele era tzadik, vamos supor, Léo, você que está aí hoje. Você se dava bem na escola porque era a tua classe. O que você entende? Quer dizer, todo mundo era meio mais ou menos. Então, dentre os piores, você se dava bem. Ou, eu posso dizer que, mesmo na tua classe, que era todo mundo bagunceiro, ainda assim você se saiu bem. Imagina se tivesse numa outra. E os sábios, eles dão essas duas interpretações, que são contraditórias. Uma diz que Noah, imagina, para ele, se ele conseguiu superar numa geração que todo mundo roubava, todo mundo era pilantra, ele ainda assim conseguiu se superar. Imagina se ele tivesse com Abraão Avinu. Ele seria muito maior. Outros dizem não, que era só relativo. Né? O que é 2 fios de cabelo? Depende. Na cabeça de alguém ou na sopa de alguém? Tá certo? Aí que surgiu a lei da relatividade. Se é na cabeça de alguns, pelo menos, ou dentro da sopa. Tudo é relativo. Então, se ele era tzadik, bom, perto da turma que tinha lá, então ele era tzadik. Mas a Torá chama ele de tzadik. A pergunta é, qual dos dois? Se eu tenho a chance de julgar alguém positivo ou negativo, qual que eu devo buscar? Positivo. Positivo. Chegam os sábios e falam, não, não é bem assim. Alguns dizem que é bom, outros dizem que era ruim. Qual dos dois? E a resposta é muito interessante, que é a seguinte. Vamos imaginar uma criança que ele nasceu numa família com menos condições, foi para uma escola mais simples, mas ele foi muito esforçado e ele tirou nota 10. Que nota se dá para ele? 1000, certo? O cara, poxa, conseguiu se esforçar mesmo com poucas condições. Se eu colocasse ele com esse 10 numa escola muito avançada, ele talvez ia tirar um 3, 4. É o que ele consegue. Tá muito bom para dar onde ele veio, mas o que ele consegue é isso. Se ele tivesse nascido numa escola, numa casa com melhores condições e tivesse sido treinado desde criança naquela outra escola, aí sim, talvez ele tiraria 10 mesmo na segunda escola. Deu para entender? Então, Noah, se ele tivesse na geração de Abraham, ele não ia ser considerado alguém muito importante. Porque o nível que ele conseguiu atingir era 10, mas era 10 para a geração dele. Mas se ele tivesse nascido na geração de Abraham com Abraham, ele poderia ter atingido muito mais. Entendeu, Yoshai? Os dois lados? Então, na presente situação, Noah não era o maior tzadik do mundo. Era só relativo. Mas se ele tivesse tido as condições, como tinha na época de Abraham, ou na época de Moshe, quem for, ele estaria muito mais avançado. Então, a resposta é que Noah é alguém mediano. Para a geração dele, ele é muito bom. Para a geração de Abraham, ele é médio. Se ele tivesse a ajuda de Abraham, ele teria sido melhor ainda. O que a Torá quer ensinar para a gente? Por que você julga alguém de uma maneira positiva ou negativa? Depende. Se eu disser que tudo que meu filho faz está certo, ele não vai aprender. Não posso sempre estar julgando
positiva. Eu preciso falar para ele o certo e o errado. A Torá tem que deixar para a gente claro que o Noah ele foi muito bom para a geração dele. Mas tem algo que a gente não pode aprender de Noah. O que a gente não deve aprender dele? Los errores que cometieron. Hum? Los errores que cometieron. Qual foi o erro que ele cometeu, Sefshai? Ele plantou vinho. Ele plantou vinho, a uva. ele plantou a uva assim que ele saiu da arca. Então imagina, ele saiu da arca, 1 ano fechado naquela prisão. Lembra do Covid? Certo? Ele ficou lá fechado em casa, com a família, com os animais, sem poder sair até a esquina, sem poder tomar um café na esquina. E ele, depois de 1 ano, ele sai. O mundo estava vazio. O que ele faz? Primeira coisa? Ele faz um happy hour e fica bêbado. E as coisas vão de mal a pior. Eu achei que ele tinha hesitado em entrar na arca. Também. Boa. Então, antes disso, ele também hesitou em entrar na arca, porque está escrito que ele não confiava 100% que iria vir esse dilúvio. Além disso, a maior crítica a Noah é que ele não rezou pela geração dele. Quando Deus falou, vou destruir o mundo, ele falou, tá bom, me avisa a data que eu vou me programar. Ele não se mexeu para tentar fazer com que o mundo mudasse. Assim como Abraão ele fez, assim como Moshe Rabbeinu ele fez. Mas não era por culpa dele. Ele negociou. Ele não tinha condições. Ele negociou se eu achar 20 justos. Exatamente. 10, Então, 16. Abraão Avinu, ele negociou se achasse os justos. E Moshe Rabbeinu negociou não pelos justos, pelos perversos. Ele falou, eu luto pelo povo, independente se eles merecem ou não. Então, essa é a crítica a Noah. Não a ele pessoalmente, porque ele não tinha como, não tinha méritos de antepassados, não tinha pai, avô, tzadikim que pudessem ajudar ele. Mas a gente tem que lembrar que a gente aprende de Noah muitas coisas, mas se tem alguém que está em apuros, a gente tem que rezar por eles também. Mas entende por Vai, quê? a piada, vai. O cliente meu casou com a balconista dele. Ele fala uma frase que eu adoro: cada um só dá o que tem. Não dá para dar mais do que você tem para dar, é verdade, mentira, não é? Você só dá o que tem para dar. Nós, Yehudim, a gente herdou muita coisa dos nossos antepassados. Então a gente tem muito mais para doar do que aquilo que a gente acha que a gente tem. Estou muito gripado, tá difícil para mim falar. Então eu vou pular eu quero falar uma coisa muito bonita no final da Parashá. E eu deixo vocês depois estudarem sozinhos o resto da Parashá. Mas entende por qué a Torá dio eso, designó él como tzadik? ¿Se entiende? Hay una explicación. Sim, porque mesmo com uma geração tão corrupta, para você se manter honesto é muito difícil. Você pode virar e falar, no Brasil é assim. No Brasil é assim. Não tem essa. É difícil você se manter num lugar onde as pessoas não seguem as leis e você vai lá e segue a lei. Ele se manteve firme, mesmo com toda dificuldade. Então, o que eu queria trazer para vocês é o final da história. Depois que termina o dilúvio, então Deus, ele fala para Noé, sabe o quê? Nunca mais vou trazer o dilúvio. Eu juro que nunca mais vou trazer um dilúvio para o mundo, porque Noé estava um pouco receoso. Vou recomeçar o mundo, vou agora popular o mundo, e aí vai chegar amanhã, Deus vai destruir de novo. Então Deus falou para ele, não se preocupa, eu juro que nunca mais vai ter um dilúvio que vai destruir o mundo desse jeito. E Deus mostrou para ele um sinal, um pacto. Qual foi o sinal que Deus mostrou para ele? Lembra? Deus mostrou para ele o arco-íris. O arco-íris, Deus fala, eu coloquei esse sinal nas nuvens, e ele vai ser um compromisso meu que eu não vou trazer mais um dilúvio. Então, o que significa isso? Em alguns momentos, a Deus ele fala, talvez, se as coisas continuarem do jeito que estão, eu vou precisar trazer um dilúvio. E aí aparece um arco-íris. Quando a gente vê um arco-íris, tem uma brachá especial, que essa brachá, a gente fala, Deus lembra do pacto que ele tinha feito, que ele vai ser fiel nesse pacto de não destruir o mundo. Porque quando ele mostra o arco-íris, é um modo dele dizer, olha, talvez as coisas, se seguirem do jeito que estão indo, pode ser que eu vou querer trazer um dilúvio, mas eu vou cumprir a minha palavra e não vou trazer o dilúvio. A pergunta é qual que é o significado do arco-íris? Não estou falando os termos modernos, né? O que é o arco-íris? E que tipo de sinal é esse? Então aqui eu vou uma explicação muito, muito bonita, que é a seguinte. O que é o arco-íris? A gente usa em português o mesmo termo para falar arco e flecha, certo? Então o arco é aquela parte arredondada, tá certo? O que acontece? Existia uma maneira, antigamente, de duas pessoas, quando eles queriam levantar a bandeira branca, falar, acabou a guerra, vamos fazer as pazes, o que eles faziam? Eles traziam cada um o seu arco,
só que eles encostavam o arco na maneira invertida. Até agora, meu arco ele estava direcionado para te atacar. Agora que a gente fez as pazes, o que a gente faz? Eu viro o meu arco e junto as duas partes, mostrando, eu estou de boa, você está de boa, eu não vou mais te atacar, você não vai mais me atacar. Então, o que Deus fez? Ele fez um arco, conforme o Nachmanides, o Ramban, virado para onde? Como que é o arco? Não, ele arco assim. As pontas dele estão para baixo, arredondado. Se eu fosse imaginar como arco e flecha, a flecha estaria virada para cima. Então Deus está dizendo, ó, eu não vou mais te atacar. Eu estou aqui encostando o meu arco com vocês, mostrando que a gente já está de boa. Tem mais um detalhe. Cadê a flecha? Qual seria? Que é o raio? Não tem flecha. Então Deus fez duas coisas. Uma, virou o arco em direção própria, e duas, ele tirou a flecha. Essa é a explicação do Nachmanides. Então, esse é um simbolismo bonito, interessante do arco-íris. Mas olha que coisa interessante. Às vezes você quer fazer uma combinação com alguém, um pacto com alguém. Aquela pessoa já te incomodou o suficiente. E se agora fala, chega, vamos fazer um acordo, você não me incomoda mais, eu não te incomodo mais, e chega, vamos parar com isso. Vamos fazer um cessar-fogo. E às vezes você chega para a pessoa topa. Só que às vezes a pessoa não topa. Então o que você faz? Você pode até dizer, olha, eu não vou mais te atacar. Eu viro o arco para mim, eu não vou mais te atacar. Mas quem te garante o outro lado? Eu posso não te atacar mais, mas você vai continuar me atacando. O que eu faço? Chama os Estados Unidos. Hã? Tira a flecha. Chama os Estados Unidos. Eu tiro a flecha. Chama Trump. Você falou muito bem, eu tiro a flecha. Eu tiro de você o poder de você me afetar. Normalmente um pacto é feito entre duas partes. Só que nem sempre é possível. Às vezes a outra parte não está afim de fazer pacto. Isso agora, né? Hã? Estamos vivendo exatamente isso. Então o que eu faço? Eu posso dizer, eu não vou te atacar mais. Mas o que eu faço se aquela pessoa continua me atacando? Eu tiro dela o arco. Eu tiro dela a possibilidade dela me afetar. Então, às vezes, eu tenho duas pessoas que estão brigando dentro de um convívio. E aí eles não conseguem se acertar. Você tem que tentar fazer as pazes. Mas vamos dizer que uma parte não está pronta para fazer as pazes. Você tem que fazer o seguinte: você para de atacar e você tira do outro a oportunidade dele te afetar. O que você fizer agora não me afeta mais. E esse é chamado um pacto. Não é o ideal. O pacto seria melhor que os dois virassem seu arco, como a gente falou. Mas aqui só tem um arco. Deus, ele virou o arco dele. E Deus vira e fala para Noah, olha, pode até ser que as pessoas vão continuar pecando. E assim continuaram pecando. Deus fala, você tem o meu compromisso, que por mais que eles pequem, eu não vou destruir mais o mundo. O que vocês fizeram não vai mais me afetar desse jeito. Nas primeiras gerações, o que vocês fizeram me afetaram, eu tive que destruir o mundo. Agora, eu prometo, eu não vou mais atacar vocês, e o que vocês fizerem, por outro lado, também não vai me afetar a tal ponto de eu ir lá e destruir o mundo. E que lição maravilhosa é essa, para a gente, quando a gente não consegue fazer as pazes com alguém, a gente conseguir se afastar. Às vezes é a única forma. E eu digo para a pessoa, você pode até tentar me jogar a flecha. A tua flecha, para mim, já não diz mais nada. Enquanto eu tenho um relacionamento próximo com você, então a tua flecha vai, tuas palavras vão me afetar. Mas chega uma hora que eu falo, sabe o quê? Eu não vou mais fazer nada contra você. E você, o que você fizer é problema teu, eu não quero mais saber. Eu achei isso muito bonito, que às vezes é a única forma da gente fazer as pazes. Aonde a gente vê isso? Mais pra frente, a Paraxá vai ter, as próximas Paraxá, a história de Avraham com o sobrinho dele, que era o Lot. Ele tentou fazer as pazes com o sobrinho, só que o sobrinho não queria saber. Até que ele vira, chega uma hora e fala, olha, você vai para um lado e eu vou estar do teu lado. Ele foi para Sodom, se você precisar, me liga. Nem sempre dá para a gente conviver juntos. Às vezes a melhor maneira de conviver é cada um ficar num canto. O ideal seria se a gente convivesse junto em paz. Às vezes não dá. Se às vezes não dá, pelo menos não vamos brigar. E o que você fizer, você faz no teu canto. O que eu fizer, faço no meu. Eu não vou fazer nada contra. Ainda saiba que você pode contar comigo. Foi o que aconteceu. Quando Lot foi capturado, Avraham, o tio, foi lá e salvou, entregou sua vida para salvar o sobrinho, mesmo que o sobrinho talvez não merecesse. Então, eu achei essa uma passagem muito bonita do que realmente é um pacto, que nem sempre o pacto é bilateral. Às vezes o pacto é unilateral e você tira do seu adversário o poder dele te afetar. Eu vou concluir hoje por aqui. Que Hashem dê saúde a todos, se Deus quiser. Saúde.
Bem hoje que você ia ficar mais, né? Tá Bem hoje. Aqui, ó. Tá. E Chaves? E Chaves? 10 da noite ele podia ficar. Chaves, obrigado. Sim. Teve só alegria.